Oh, coisa boa, quando a gente pode cantar louvores ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, sentir a nossa paz, o nosso espírito, a nossa alma mais perto do Senhor nesses momentos de louvor e de adoração. Deus fala conosco através da adoração, nós também falamos com Ele. Agora é um momento de nós nos aquietarmos na presença do Senhor e pedir a Ele que o Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para aplicarmos a palavra dEle à nossa realidade, ao nosso entendimento, à nossa situação, para que a gente seja direcionado segundo a vontade de Deus, para fazer sempre as melhores escolhas, para viver de um modo digno da palavra e para ser feliz como Deus planejou que nós fôssemos de fato. O texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite está no segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Quero ler com os irmãos. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou fome a esta terra. Virá fome sobre a terra durante 7 anos. Então levantou-se a mulher, segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com as pessoas da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela devolução da sua casa e das suas terras. Mas nesse momento o rei estava falando com Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, as grandes obras de Eliseu que tem feito. Então lhe contava ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia sido restaurado a vida entrou na sala do rei pela sua casa e começou a clamar pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi ao rei: ó rei, meu senhor, esta mulher e este é o seu filho, que Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo conforme havia dito. Então o rei deu um oficial dizendo: faze restituir tudo quanto essa mulher tinha, todas as suas rendas do campo, desde o dia em que ela deixou até agora. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a aplicar esta palavra antiga, mas do Senhor, à nossa realidade hoje. Ajuda-nos a entender o que está por trás destes personagens, o que está por trás dessa história, coisas que nós não conseguimos perceber nessa primeira leitura, o contexto histórico, o que estava na história de cada um destes personagens. O que estava acontecendo ali, o que moveu o coração, por que esta conversa, por que esse diálogo, por que esse registro é importante, porque a palavra do Senhor diz que tudo está registrado, é importante, traz ensino para as nossas vidas e queremos saber qual é esse ensino, qual é o aprendizado que podemos ter desta leitura. E nós pedimos então a direção do Espírito do Senhor sobre a minha vida e a vida dos ouvintes, para que ou neste momento, ou no momento em que ouvirem esta gravação, estas pessoas que ouvirem, os meus irmãos, sejam muito edificados, direcionados pelo Senhor para as melhores escolhas das suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. É de propósito que orei assim, falando sobre as melhores escolhas, porque eu quero falar sobre a pior escolha. Nós sempre temos opção de fazer escolhas, somos livres, não importa onde a gente mora, classe social, no fim das contas a gente sempre tem opção e é a gente que vai fazer as nossas escolhas. Ainda que a gente tenha todas as oportunidades, a gente que vai decidir se a gente vai estudar ou não, levar a sério um estudo ou não. Nós decidimos, nós fazemos escolhas. Nós decidimos se queremos cuidar bem de nós mesmos, se vamos nos exercitar, se vamos evitar extravagância ou não.
Escolha é nossa. Se vamos descansar ou não, se vamos evitar excessos ou não, nós escolhemos. Ainda que a gente tenha a oportunidade de um bom emprego, de um trabalho, a gente decide se vai levar a sério ou não, se vai trabalhar ou não, se vai fazer uma poupança ou não, se vai fazer um investimento ou não. A gente decide se vai casar ou não vai casar, se vai continuar casado ou não vai continuar, se vai ter filho ou se não vai. Cada um faz a sua escolha. Você escolhe se lê a Bíblia ou não, se vai na igreja ou não vai, se faz compromisso com Deus ou se não faz. Cada um de nós é livre. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Ninguém tem nada com isso. Cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. A única coisa que a gente não tem liberdade é o resultado das nossas escolhas. Porque isso não está sob o nosso domínio. Nós escolhemos o que queremos fazer. Mas o resultado das nossas escolhas nem sempre está sob o nosso domínio. E esse texto que nós lemos mostra bem isso. Nos fala de dois personagens que, mesmo tendo oportunidade de fazer boas escolhas, fizeram a pior escolha. Um desses personagens é Geazi, que foi discípulo do profeta Eliseu. E o outro personagem é o rei Jorão, que foi um dos reis de Israel. Tinha Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Esse era rei de Israel. Então nós temos esses dois personagens e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro personagem que fez a pior escolha foi Geazi. Esse é aquele moço, conforme diz aí no versículo 4, aquele moço que acompanhava o profeta Eliseu. Acompanhava significa que os profetas no Antigo Testamento tinham esse hábito de ter um auxiliar, alguém que o acompanhava e o auxiliava nas suas tarefas e que era treinado por ele e muitas vezes se tornava profeta depois dele. Foi o caso de Moisés, que também era profeta e contou com o auxílio de Josué, que foi treinado por ele e depois o substituiu no comando de Israel. Jeremias também teve o auxílio de Baruque, que era escrivão dele. O próprio Eliseu foi no passado o auxiliar de Elias e Deus o preparou para ser o substituto de Elias. Mas quando chegou a vez de Geazi, esse processo foi interrompido pela escolha errada que ele fez, que o desqualificou para a condição de discípulo de profeta. Tudo ia correndo bem no treinamento dele, até que um certo dia chegou Naamã e entrou em cena. Geazi viu ali uma oportunidade de realizar um antigo sonho do seu coração. O Naamã estava leproso, trouxe um monte de presente para o profeta. Muita prata, muito ouro, muitas roupas festivais, joias e tal. O profeta não quis nada daquilo. Diz para ele ir lá e se banhar no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Ele foi curado, mas não recebeu o tesouro dele. O Geazi ficou indignado com aquilo. O mestre deixou escapar, assim, num estralar de dedo, uma grande oportunidade de independência financeira. Então ele deu um jeitinho de não ficar no prejuízo. E assim que o Naamã foi embora, distanciou-se da casa, ele correu atrás do Naamã e inventou ali uma história estapafúrdia de que chegou visita e que o profeta arrependeu e que ele queria que ele desse um pouquinho de prata. E ele falou, não, pode pegar o que você quiser. Ele pegou ali umas roupas bonitas, umas roupas de festa e falou, olha, me dá um talento de prata. Um talento é 30 quilos de prata. O Naamã falou, não, leva o dobro, leva o tanto que quiser. Arrumou dois funcionários lá para colocar numa sacola e levar para ele até lá perto. Ele levou, escondeu, achou que ele ia ficar numa boa. Pensa bem, gente, por que o Geazi ia querer roupa chique? Além de toda essa confusão que ele aprontou, o que é que ele ia fazer com roupa chique, com roupa de festa, com roupa de luxo, no ambiente que ele vivia como profeta, como auxiliar de profeta, em lugares simples, numa vida simples que o Eliseu vivia, num ambiente simples? Aquilo ia ficar deslocado, aquele tipo de roupa, naquele tipo de ambiente. A questão que ali já estava demonstrando o que estava dentro do seu coração.
Qual era o verdadeiro desejo do coração? O que ele sonhava? O que ele cultivava? Isso demonstrou, através dos seus atos, que a aspiração dele não era agradar o Senhor, mas era agradar a si mesmo e agradar os outros. O que ele mais queria era o elogio e as recompensas que esse mundo podia oferecer, e não o serviço humilde e abnegado ao Senhor. E foi isso que tirou ele do ministério. A escolha que ele fez. Geazi fez a pior escolha. E aqui nesse texto ele vai reaparecer não mais como um discípulo de profeta, mas ele aparece agora junto com o rei, porque ele achou o jeitinho que ele queria de estar onde ele queria estar, no meio dos bajuladores de Israel, perto da realeza. Ele preferia ser um bobo da corte rico do que continuar sendo um seminarista pobre. E é só que essa escolha ruim que ele fez trouxe também uma consequência ruim para ele. Ele quis enganar Naamã, ele queria as coisas de Naamã, mas junto com essas coisas de Naamã, ele ganhou também a doença de Naamã, porque a praga que era de Naamã, a lepra de Naamã, veio sobre ele. Ele abriu mão da bênção de servir a Deus e a bênção do porvir pela possibilidade de ficar rico aqui e agora. Mas porque ele não soube preservar a boa consciência, ele acabou naufragando na fé. Olha, gente, nem todo o desejo do nosso coração é um alvo pelo qual nós devemos lutar e correr atrás. Nem tudo. Porque o nosso coração é enganoso e não deixa a gente ver que alguns sonhos que movem lá dentro, alguns desejos, na verdade são cobiças. E vai haver consequências reais se a gente for atrás disso para nossa alma, para nossa alegria, para nossa saúde, para nossa paz interior, mesmo que a gente alcance os nossos objetivos, que a gente alcance nosso sonho. O Geazi alcançou o sonho dele. Ele realizou o seu sonho do seu coração. Veja onde ele chegou. Ele agora está com a roupa chique que ele queria, sentado na mesa do rei, comendo as comidas do rei, bebendo o vinho do rei, contando piada para o rei, contando histórias dos tempos que ele andava com o profeta Eliseu. O Geazi realizou os seus sonhos. Ele ganhou dinheiro, ganhou prestígio, notoriedade, mas ele perdeu a vitalidade espiritual, ele perdeu a riqueza da comunhão com Deus, ele perdeu a bênção de ser bênção nas mãos de Deus. Sim, ele ficou rico, mas a única herança que ele deixou para os seus filhos, para os seus netos, foi a lepra. O segundo personagem que eu quero falar, que fez aqui uma escolha, pior escolha da vida dele, é o Jorão, o rei de Israel. Esse camarada, se ele fosse um pouquinho mais esperto e olhasse o mau exemplo que deu, quando o pai dele, a mãe dele pisou na bola, ele não ia dar as mesmas mancadas, não ia cair no mesmo erro, mas ele escolheu pisar na bola. Conscientemente, fez isso por escolha própria, consciente, deliberadamente, a pior escolha da vida dele. Deixa eu falar quem esse cara é, só para vocês lembrar, ele era filho da Jezabel, filho do Acabe. Jezabel todo mundo sabe quem é. Jezabel foi uma rainha tão promíscua e profana que ela se tornou sinônimo de devassidão. Tanto que lá quando chega no Apocalipse, a igreja de Tiatira leva uma maior bronca do Senhor, porque havia dentro da igreja uma falsa profetisa que tinha o espírito de Jezabel, que levava as pessoas a se afastarem do Senhor, a promiscuidade e tipos de coisa assim. Jezabel matou todos os sacerdotes e profetas que ela conseguiu encontrar do Senhor, porque ela odiava o Senhor de Israel e estabeleceu em Israel a adoração a Baal. E fez com que o povo se prostituísse através desse tipo de coisa, adorando esses deuses. Ela perseguiu os profetas, ela escarnecia dos profetas e de Deus, e ela criou os filhos nesse ambiente. E Jorão então cresceu ouvindo falar das terríveis coisas que aconteceram no tempo do profeta Elias,
quando ele invocou 3 anos e meio de seca no país e acabou com a economia do país, quando ele matou 400 profetas de Baal e enfureceu a mãe dele, quando ele fez uma invocação, uma praga para matar a mãe dele e o pai dele, e aconteceu, realizou do jeito que ele falou. Então ele cresceu com aquele ódio contra Deus e contra os profetas de Deus. Ele desprezava Deus e adorava Baal Zebub, que era o deus das moscas, que ele aprendeu isso com a mãe dele. Por isso o reinado dele não prosperou. Deus chamou Jeú, um comandante, para assumir, dar um golpe de estado. Matou ele, matou a mãe dele, matou os descendentes dele, acabou com a dinastia dele, porque ele fez a pior escolha. Ele fez a pior escolha. Bom, mas nesse texto aqui, ele reaparece, nós estamos vendo aqui Geazi junto com o rei. Os dois estão juntos, o ex-seminarista Geazi e o rei Jorão estão juntos. Como diz o ditado, gambá atrai gambá, ou como diz nas escrituras, me diz com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nós vemos que pessoas da mesma índole acabam sempre se atraindo. Basta a gente lembrar que em famílias onde existem pessoas que estão escravizadas ao álcool, a drogas ou qualquer outro tipo de vício, não adianta tentar mudar de endereço para resolver isso, mudar de cidade ou de estado. Se você tenta fazer isso, porque logo essa pessoa vai encontrar os seus semelhantes. Não é apenas a mudança de ambiente que resolve esse problema. Tem que mudar o coração, tem que mudar a mente. O Geazi mudou o ambiente, mas o coração continuou o mesmo. Ele já não se sentava mais com homens santos, ele agora se sentava na roda dos escarnecedores. O papo dele agora é outro. Ele dava testemunho antes dos grandes feitos do Senhor, mas agora ele virou um contador de casos. E para agradar ao rei, ele contava esses casos num tom de zombaria. É claro, o rei não gostava de Deus, ele não ia exaltar a Deus. Então ele falava o seu testemunho a respeito dos milagres de Deus, mas no tom de deboche. Bem que a Bíblia fala e nos adverte que não vos enganeis, lá em 1 Coríntios capítulo 15, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas cínicas e incrédulas gostam de andar juntas. Por isso nós aprendemos que bem-aventurado, lá em Salmos fala isso, Salmo 1:1, bem-aventurado são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, meus irmãos, quantas lições esse texto tem para nos mostrar. Mas eu quero ser breve e mostrar apenas destacar 3 lições que nós podemos tirar aqui. A primeira delas é que o coração, lembrar isso, o coração nos atrai para aquilo que nós mais valorizamos. O nosso coração nos atrai para o lugar ou para aquilo que nós mais queremos. Mateus 6:21 fala: pois onde estiver as suas riquezas, aquilo que você quer, ali vai estar o coração de vocês. Onde nós desejamos estar revela os valores que estão no nosso coração. Quando eu estava no ministério, no meu segundo ministério, no interior de São Paulo, estava tendo um tipo de comportamento entre os jovens, não da minha igreja só, de várias igrejas, que os jovens terminavam o culto, não todos, mas alguns, terminavam o culto e iam para a danceteria. Não tinha internet naquela época, então ia para a danceteria. Lá acontecia de tudo naquele lugar, de bebida, de Boa Noite Cinderela, venda de droga, um ambiente horrível. E aí, cada pastor tinha uma maneira, punha regras, proibição, disciplina. Né? Alguns jovens vieram, me perguntaram, por que não, pastor? Explica, por que não? E em lugar da gente tentar colocar um monte de regras,
eu preferi dizer, levá-los à consciência e dizer o seguinte: por que sim? Por que um jovem comprometido com o Senhor, que ama o Senhor, deveria frequentar a roda dos escarnecedores? Um ambiente como esse, um lugar onde o nome de Deus não é honrado, aliás, é desprezado, aliás, é ridicularizado. Aliás, as coisas que acontecem são ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Por que você, um jovem cristão comprometido com o Senhor, deveria frequentar um ambiente como esse? O Geazi fez isso, ele começou a frequentar esse tipo de ambiente porque o ambiente espiritual já não agradava mais, não interessava mais ele perdeu o entusiasmo de andar na companhia de outros seminaristas, de outros discípulos de profetas, e preferiu fazer parte de uma galera real, sem se importar que aquele ambiente era um ambiente depravado ou que desprezasse a vida espiritual. E tem muita gente que ainda faz isso hoje, despreza, se afasta da companhia dos irmãos, porque para os seus corações o ambiente da igreja já não é mais atraente. O ambiente cristão já não é mais relevante, mesmo que sejam, vai para outros lugares, porque mais atraentes, mesmo que sejam lugares onde o nome de Deus não é honrado, mas é onde o coração está chamando para ir. Muitos trocam o ambiente de comunhão para satisfazer os desejos do coração e acabam indo parar onde a alegria depende de rodada de bebida, de piada picante, de brincadeira maliciosa e coisas desse tipo. O Salmo 1 fala isso de uma forma muito clara. Fala daqueles que perseveram e daqueles que desistem de andar com o Senhor. Diz que o justo não anda no conselho do ímpio, não se deixa levar pelo modismo, não deixa ninguém fazer sua cabeça, não deixa ser manipulado pela mídia, não entra em parafuso quando o professor da faculdade fala mal e debocha da fé cristã. O Salmo 1, no versículo 1, diz para nós também que o justo fala daqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, daqueles que não gastam seu tempo admirando o estilo de vida de gente que não quer nada com Deus, porque sabe que nada que é bom pode vir desse tipo de ambiente, desse círculo de amizade. O Salmo 1 também fala daqueles que não se associam, não se sentam na roda dos escarnecedores, não se identifica com esse tipo de compromisso, desse tipo de comportamento, não participa desse tipo de conversa, porque sabem que não é legal, pois aqueles que amam ao Senhor não se sentem bem num ambiente onde a fé cristã, os valores cristãos são ridicularizados, onde a glória de Deus é desprezada. Não dá para ficar assim. Quem tem compromisso com Deus não suporta isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome cuidado e analise bem o que está movendo dentro do seu coração, porque aquilo que você sente, aquilo que você deseja, não pode controlar a sua vida, não pode determinar o ambiente que você vai frequentar. O coração da gente é enganoso. A gente ainda é movido pela carne. Não deixe isso abrir brechas dentro do seu coração. Busque a direção do Espírito para controlar os seus desejos, os seus impulsos, o seu próprio coração. A segunda lição que esse texto nos mostra é que para conhecer Deus não basta apenas ter curiosidade das coisas espirituais. Curiosidade não basta para ter intimidade com Deus. O rei Jorão era muito curioso, ele gostava de ouvir histórias de Deus, dos grandes feitos, dos milagres que Deus fez com Eliseu. Ele tinha prazer de ouvir essas coisas, mas isso não transformou seu coração, não mudou seu coração. Basta ver que nesse texto que nós lemos aqui, o Geazi está contando a história de um menino que nasceu como fruto de um milagre e que depois ficou doente, morreu e foi ressuscitado. O próprio Geazi foi testemunho ocular. Ele disse que eu mesmo tentei ressuscitar o menino com o cajado de Eliseu e não consegui. O Eliseu veio e ressuscitou. Aí quando ele está contando isso, a mãe do menino entra e ele diz: olha, essa é a mãe, esse é o menino que eu estou contando a história.
Aí o rei vai e pergunta para a mulher e ela confirma toda a história, o menino confirma toda a história, e mesmo sabendo tudo isso, ele não mudou. Ele ouviu tudo isso e não mudou. Curiosidade não traz intimidade. Tem muita gente que é assim, gente curiosa, que quer saber mais de Deus, que quer conhecer mais histórias de milagres espetaculares, que quer decifrar mistérios da Bíblia que Deus nem revelou, mas depois que mata a curiosidade, continua fazendo as mesmas coisas, tocando a vida do mesmo jeito e nada muda. Foi para gente desse tipo que Jesus fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Gente que decora versículos, que gosta de histórias bíblicas, mas que nunca move seus corações na direção do Senhor. Se teve em Israel reis que tiveram oportunidades de conhecer de perto a glória de Deus, um desses reis foi Jorão. Poucos tiveram tantas oportunidades como ele. Ele viu de perto as ações sobrenaturais do Senhor. Numa das vezes que ele saiu em batalha contra os moabitas, ele estava no deserto e houve uma seca grande, não tinha água para o animal, não tinha água para os cavalos, não tinha água para as pessoas. E aí o profeta clamou ao Senhor e surgiu água no deserto. Ele viu esse milagre acontecer diante dos seus olhos. Ele foi no período dele como rei que o Naamã, o general lá dos sírios, apareceu com lepra lá e foi curado pelo Eliseu. Ele viu isso acontecer. Foi no reinado dele que o Eliseu profetizou 7 anos de seca e aconteceu, e depois ele disse: olha, amanhã vai ter comida de fartura, e aconteceu. Ele viu tudo isso acontecer. Ele ouviu a respeito da ressurreição da criança, ele viu a história sendo contada, mas nada disso transformou seu coração. Curiosidade não gera intimidade com o Senhor. Não gera. Eu, como pastor, e eu acho que outros pastores também, têm toda a disposição de tirar a dúvida de quem quer conhecer mais a Bíblia. Não tem nada mais prazeroso do que alguém que quer conhecer as Escrituras e pergunta e quer ter uma resposta e a gente poder explicar. Mas tem gente que pergunta só por perguntar. E pior ainda, tem gente que pergunta só para depois questionar, criar polêmica. A gente perde tempo. Isso é como jogar a pérola aos porcos. Não devemos gastar o nosso tempo com gente assim. E a última lição que eu quero destacar nesse texto: nem sempre a dor nos aproxima de Deus. O que eu quero falar com isso é que Geazi, ele recebeu uma dolorosa sentença por causa da cobiça dele. Não era só ele que ia ficar leproso, toda a família ia ficar leprosa. Os descendentes dele ia ser transferido no DNA dele para a descendência. O Eliseu disse para Geazi: portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a sua descendência para sempre. Mas em lugar dele se arrepender naquela hora, dele clamar ao Senhor: meu Deus, eu fiz loucura, me perdoa, Senhor, joga fora todas essas coisas, eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia, profeta, clama por mim, me perdoa, eu fiz loucura, faço penitência, o que precisar. Em vez disso, ele pegou a trouxa dele, pegou as roupas bonitas dele e correu para Samaria para realizar o sonho dele. Logo, para fazer o jeitinho de se aproximar do rei. Nem sempre a dor aproxima as pessoas de Deus. Por isso não é verdade aquele ditado que diz: olha, se a pessoa não vier por amor, ele virá pela dor. Não. Pelo contrário, às vezes a dor, as circunstâncias difíceis que alguns passam, abre espaço para dúvida na nossa fé. Alguns ficam revoltados com Deus. Alguns começam a questionar, alguns começam a ficar desanimados. A dor pode tornar algumas pessoas mais duras, mais questionadoras.
pode fazer algumas pessoas terem incredulidade, se tornarem cínicas, desprezar a verdade de Deus. Isso acontece. Mas a dor também pode preparar o coração das pessoas para estar mais sensíveis a receberem a palavra, uma palavra de consolo, e Deus pode usar a sua vida no meio da dor dos outros para ser o portador de esperança e de paz. E Deus quer usar você nisso. É o Consolador que vem pela palavra, que reanima, que traz ânimo, que traz vida, que vitaliza. Mas no caso de Geazi, nós vemos que a dor o afastou da vocação, do chamado, do ambiente de comunhão com o povo de Deus. O ambiente dele agora é outro, os amigos dele agora são outros. Agora se tornou um bajulador de um rei pagão, um bobo da corte. Geazi deixou de ser um candidato a profeta para ser um bobo da corte. Ô Geazi, esse não é seu lugar. Sai daí, Geazi. Se arrepende. Esse ambiente está gelando seu coração. Ô meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo aí nesses lugares por onde você tem ido? Com essas conversas, com essas companhias. Esses lugares podem gelar o seu coração. Essas escolhas erradas podem trazer consequências ruins para a sua vida. A companhia, a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos nos ajuda a preservar a nossa fé. Onde o nosso coração nos aponta, nem sempre é o lugar onde Deus está nos chamando. Precisamos submeter o nosso coração à orientação do Senhor para que não sejamos guiados pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que é difícil isso. Eu sei que é difícil fazer o discernimento que meu coração está querendo. Eu estou sentindo no coração, muita gente diz isso. Estou sentindo no meu coração que é para eu fazer isso. Estou sentindo no meu coração que é para fazer aquilo. Mas o coração é enganoso. Não se deixe guiar pelo coração. Deixe que o seu coração seja guiado pelo Senhor. Deixe que o seu coração seja guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela oração. Aí você vai ter mais certeza de tomar as melhores decisões, as escolhas certas. Porque quando tomamos escolhas ruins, somos livres para isso, mas não somos livres para escolher as consequências. Eu não sei dizer o que aconteceu com Geazi, qual foi o fim dele, mas a Bíblia fala do fim de Jorão. Ele continuou obstinado e rebelde até o fim de seus dias e morreu. Traído por um amigo leal que andava ao lado dele, tomou o trono, o matou a sua mãe, matou a sua descendência, acabou com a sua dinastia e tomou o seu lugar. Houve reis piores do que Jorão? Muitos reis piores do que ele. Manassés, por exemplo. Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele trouxe prostituição, promiscuidade. Ele causou terríveis males para Israel. Mas tem uma diferença entre os dois. No final da vida de Manassés, ele se arrependeu, clamou a misericórdia do Senhor, se humilhou diante de Deus e Deus o perdoou. Porque para Deus não tem esse negócio que pau que nasce torto, morre torto. Há oportunidade de mudança, sempre. Mas Jorão não se arrependeu. Ele teve todas as oportunidades. Ele conheceu a palavra de Deus de perto. Ele viu os milagres de Deus. Ele viu os testemunhos. Ele viu a ação de Deus. Mas ele não se rendeu ao Senhor. Ele fez a pior escolha. E ele teve o pior resultado. Ele não voltou seu coração para Deus. Então ele morreu sem mudar a sua vida, sem conversão, sem arrependimento, traído, sem paz no coração. Quem faz a melhor escolha tem sempre o melhor final. Diferente de quem faz a pior escolha. Que o Senhor possa dar a você
essa sabedoria de buscar no Senhor direcionamento para fazer as melhores escolhas. Não segundo o teu coração, mas segundo o coração de Deus. Que o coração de Deus possa dominar o seu coração para que você faça sempre as melhores escolhas. Deus abençoe a sua vida. Pai, eu e meus irmãos pedimos ao Senhor que ajude a controlar o nosso coração para fazermos sempre a melhor escolha. Sabedoria pedimos ao Senhor. Dá-nos da tua sabedoria para fazermos escolhas acertadas, para não errarmos nas decisões que tomamos. Ajuda-nos a escolher o ambiente que vamos, as pessoas que nos cercam, aqueles que vão influenciar as nossas vidas. Ajuda a selecionar a conversa, as coisas que vão entrar na nossa mente, que vão gravar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a moldar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, para que, havendo oportunidade, mesmo tendo liberdade, a gente tenha a sabedoria do alto para sempre fazer as melhores escolhas. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa. Amém.